Então, olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui na nossa reunião semanal, toda Nossa, terça-feira, da Cavalaria Espiritual de Enoque, né? Nossa comendadoria. Hoje temos a presença aí de visitantes e também de postulantes. O irmão Maurício também, né? O irmão Maurício hoje está nos visitando, quem sabe se torna também um postulante no futuro. Então, nossas reuniões filosóficas, né, sempre se baseiam mais ou menos no que vocês vão ver hoje, né? Uns assuntos mais profundos, né? Uns assuntos mais simples também. Hoje nós vamos dar a palavra para o irmão Anderson Blasas, ele é escudeiro da nossa Ordem dos Cavaleiros Templários. E o tema de hoje é sobre um livro iniciático de Richard Bach, que é o Fernão Capelo Gaivota. Então, é um livro, quem consegue absorver a ideia do livro, né, fica realmente, dá uma virada de chave, assim, ou traz muitas dúvidas sobre aquelas perguntas, né, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou. E é um livro, o Anderson vai falar, mas é um livro que eu li para minha filha o ano passado. É um livro, se você pegar os seus filhos e ler para ele, é um livro de uma gaivota. Só que ele tem uma mensagem muito profunda por trás. Então, hoje a gente vai falar sobre esse livro. Os comentários vão ficar com o Rafael. O irmão Fer não pôde comparecer por enquanto. Rafael, o irmão Max. Eu faço às vezes do irmão Fer hoje para comentar sobre o livro. Irmão Anderson, vou passar a palavra para você, tá? Tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Dizer que o livro fala de vários temas, né? Evolução, é muito, quem puder ler mesmo, vale a pena. Então, é o livro Fernão Capelo Gaivota, livro que foi escrito no ano de 1970 pelo escritor norte-americano Richard Bach. Uma curiosidade sobre Richard é que ele foi piloto da Força Aérea Americana e praticamente todos os seus livros envolvem voo, desde suas primeiras histórias, voar em aeronaves, até as últimas, onde o voo é uma complexa metáfora filosófica. Estão me Sim. escutando bem? Tá. Bom, vamos começar falando do livro. Fernão Capelo era uma gaivota diferente de seu bando, talvez a mais evoluída. Enquanto uma multidão de sua espécie lutava por migalhas, sem vontade alguma de buscar novos aprendizados, Fernão lutava contra seus próprios limites, tentando sempre voar mais alto e buscar sua verdadeira essência. Como em nossa sociedade, onde muitos de nós aceitamos nossas condições sem questioná-las, achando assim que o que temos é o bastante. Para resumirmos, vivemos em uma verdadeira caverna de Platão. Fernão foi capaz de lutar pela sua felicidade, pelo seu crescimento pessoal e espiritual. Uma gaivota disposta a ajudar sua espécie a evoluir, desprendido de tudo e de todos, mas capaz de ajudá-los em sua evolução. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão preparadas para tal evolução, e muitas vezes somos mal interpretados por este crescimento interior. E foi isso que aconteceu com Fernão. Por pensar e agir diferente, foi excluído pelo líder de seu bando, já que não seguia os costumes das outras gaivotas. E assim Fernão seguiu voando em sua jornada em busca de novos aprendizados, até que chega em um lugar mais elevado que o anterior, onde todas as gaivotas são suas irmãs, no modo de entender, sentir e pensar. As mesmas já abandonaram os habituais gritos e guichos da espécie e se comunicam todas por telepatia, mesmo que na maioria da parte do tempo estejam imersas num silêncio que cintila em auras sagradas. Então Fernão acaba percebendo que está em uma sociedade evoluída e, em conversa com a mais sábia das gaivotas que ali vive, recebe vários ensinamentos. Além de voo, recebe também ensinamentos como o do amor, perdão e bondade. E assim ele dá mais um passo para a sua evolução. Quando Fernão adquire esses novos conhecimentos e se torna sábio e experiente, começou a refletir muito sobre a vontade de retornar à sua terra e ajudar as gaivotas do seu antigo bando e aplicar seus novos conhecimentos.
Fernão é um exemplo de humildade e amor, pois com todo seu conhecimento, podia simplesmente ficar guardado só para si, mas não foi egoísta e levou para seus irmãos e familiares, mesmo sabendo que um dia aquelas gaivotas tinham rejeitado, mas ele continuou amando-as. E como a nossa história, como como a história de nosso amigo Fernão, aconteceu com cada um de nós irmãos. Saímos ou até fomos excluídos pela sociedade e criticados por familiares, mas continuamos firmes e fortes acreditando nos nossos ideais e sonhos, até que o destino nos trouxe para a Comendadoria de Enoque, por intermédio de irmãos mais evoluídos que fazem um excelente trabalho e sempre estão buscando novas pessoas que querem entrar nessa velha e linda escola de aprendizagem que é a vida, para que depois de prontos possamos ensinar com sabedoria aqueles que não conseguem enxergar a verdadeira essência de nossa natureza. Uma parte bacana desse livro é que podemos ver que feliz é o homem que descobre que não sabe de nada e dentro de uma humildade descobre que precisa continuar buscando por novos aprendizados. Agora achei umas lições que o livro traz assim bacana, vou passar para vocês aí. A primeira: você é perfeito e ilimitado. Somos limitados por nossas percepções do que somos capazes de alcançar. Mudar essa mentalidade está exclusivamente sob o nosso controle, porque deveríamos deixar outras pessoas nos dizer o que podemos fazer. Segunda, nunca pare de aprender, praticar e se esforçar. Nossa gaivota Fernão foi exemplar ao ilustrar que, às vezes, seguir nossas paixões pode nos afastar de lugares e pessoas que amamos, mas de forma alguma isso o impediu de seguir sua paixão ou de dar tudo de si. Terceiro, rompa as correntes do seu pensamento e você rompe a corrente do seu corpo. Você não é seu pensamento. É difícil perceber, mas quando você encontra quem realmente é, se torna livre e não fica mais escravo de seus pensamentos. Quarto, os aprendizados devem ser compartilhados. Fernão Capelo Gaivota achou melhor que os aprendizados fossem compartilhados para que soubessem que podemos pensar além de nossas circunstâncias presentes para um futuro feliz. Você tem que praticar para ver a pessoa real, o que há de bom em todos e ajudá-los a ver isso em si mesmo. Isso é amor e faz bem a si mesmo. E o quinto, olhe com compreensão, descubra o que você já sabe e verá como voar. Você já tem todo o conhecimento de que precisa. Basta se permitir. É difícil perceber, mas temos toda a potencialidade dentro de nós. Mas muitas vezes acabamos nos limitando, acreditamos que não somos capazes por estarmos condicionados. Nos libertamos quando percebemos e começamos a voar. Esse aí é meu trabalho, irmãos. Fiz um resumo e depois ali um comentário ali. É isso que eu tinha para hoje. Uhum. Não, tá joia, Luciano. Como você falou, foi um resumo, né, da obra do livro, mas traz as principais lições, né? Então, assim, quem não teve a oportunidade ainda de ler esse livro, né, e quer, às vezes, quer um motivo, né, compre o livro e lê para os seus filhos, né? E quando você estiver lendo, veja o Fernão Capelo Gaivota não como uma gaivota, mas veja ele como a sua própria alma. Aí você vai ver diferente, você vai ver que realmente é um livro iniciático, ele vai te mostrar alguns caminhos da evolução da tua alma. É, esse livro, antes de a gente, né, nessa questão da evolução e a história do próprio Fernão Capelo Gaivota, ele traz a questão de passar o conhecimento, né? Mas tem uma frase aqui geralmente a gente coloca nas reuniões, é do Edward Carpenter, que ele fala o seguinte: ó, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa chama, essa divina chama. Essa frase desse autor, do Eduardo, ele fala do conhecimento, né? Para que o conhecimento não se apague.
né? E como é que o conhecimento não se apaga, né? Tem que estar sempre tentando repassar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, assim, a minha visão, quando eu li o livro, né, eu vi o livro como ele trata desse processo do desenvolvimento humano, né, desse despertar para o aprendizado, né, e a capacidade de voltar, né, e passar esse conhecimento para os outros. É uma grande jornada. Você falou ali do mito da caverna, né? O mito da caverna, vamos dividir o mito da caverna em três partes ali. Uma primeira parte é a parte que o ser está lançado, quem conhece o mito da caverna de Platão, né? Então, algumas pessoas ficam atrás de uma parede e só veem as sombras para ela é o mundo real. Então, E as do Fortem, primeira fase ele está lançado aí no mundo da matéria, né? negócio lá, Está lançado nesse a placa folhada. sem conseguir compreender as outras coisas do universo. No segundo momento, ele tem a iluminação. Então, o próprio Fernão Capelo Gaivota, quando via as gaivotas se matando lá por migalhas, que o objetivo delas não era voar, o objetivo delas era se alimentar, né? Como muitos da nossa atual humanidade, né? A gente só luta por sobrevivência, né? E esquece da nossa capacidade de voar, capacidade de evoluir espiritualmente. Aí ele traz faz essa ponte. E quando ele descobre essa capacidade de aprender e evoluir, no mito da caverna, ele começa a sair da caverna. O irmão Gletson, que apresentou o trabalho sobre o mito da caverna. E o terceiro momento, quando ele sai da caverna e depois ele faz o que? Ele retorna para trazer esse conhecimento para quem está lançado na escuridão, lançado na matéria. Se tu pegar o livro Fernão Capelo Gaivota, ele passa por essas etapas, né? O Fernão Capelo passa por essas etapas aí de ser um buscador e tentando entender essas leis da natureza, né? Com as leis divinas, tentando fazer essa conexão entre as leis da natureza e as leis divinas. No capítulo Gaivota, ele traz essa escada, né, evolutiva. Eu não vou me alongar aqui, já vou passar para os outros irmãos, depois a gente vai complementando. Passar por irmão, os que vão comentar hoje, principais, né, o Max e o irmão Rafael. Max, quer se manifestar agora, irmão Max? Boa noite, irmãos. Primeiro, parabéns, irmão Anderson. Foi super resumida a sua apresentação, mas foi muito legal de verdade, porque você conseguiu passar, na minha modesta opinião, a essência do livro, né? E eu tô aqui com o livro Fernão Capelo Gaivota, e eu queria começar fazendo um apelo, assim, né? Quem não leu esse livro, ele tem 127 páginas, mais ou menos, a versão completa dele, né? Que é a versão com o último final. É um livro fantástico. Se vocês pegarem ele, e ele é cheio de figuras, então o que torna a leitura mais rápida ainda. Se vocês pegarem uma tarde ou 2 dias, vocês leem ele tranquilamente, gente. E eu tentei pegar ele essa semana para dar uma lida, li um pouquinho dele, não consegui concluir novamente ele. Eu já tinha lido ele há um ano e pouco, que foi quando nós trabalhamos ele. É um livro fantástico, ele fala de uma jornada, né? De uma jornada de uma gaivota, mas essa gaivota poderia ser qualquer um de nós, né? E gosto muito da primeira frase que o Richard Bach coloca no livro, que ele oferece esse livro para o Fernão Capelo Gaivota que vive dentro de nós, né? Então, mas para a gente, vamos dizer assim, fazer um apanhado geral, o Anderson colocou muito bem todas as questões principais do livro, na minha opinião, e o comendador Jorge também concluiu muito bem. Eu diria que o livro fala dessa jornada, e dessa jornada, trazendo um paralelo para a gente, né? Fala de uma gaivota que não se contentou com o padrão genético dela. Bom, eu vou ser uma gaivota, o que uma gaivota faz? Uma gaivota sobrevoa as embarcações que estão pescando, e quando sobra um peixe, essa gaivota vai lá e se contenta com as migalhas. Isso é o que faz geneticamente uma gaivota ser uma gaivota, né? O padrão de comportamento de uma gaivota é isso.
E essa gaivota decidiu ser diferente das outras gaivotas, né? Então ela decidiu primeiro, ela queria, já que ela tinha asas, ela falou, eu vou aperfeiçoar meu voo. E ela começava a voar cada vez mais alto e os outros olhavam de baixo para ela e pensavam, lá tá louco, né? O que que acontece quando a gente decide se reunir com os irmãos e estudar? Muitos conhecidos, não são amigos, mas conhecidos da gente, chamam a gente de louco, né? Rafa, quantos anos te chamaram de louco lá em Urubici, né, irmão? Eu sempre gosto de voltar a isso, né? É louco, tá fazendo coisa diferente, tá procurando o santo grau, tá isso, tá aquilo, né? E aí a jornada do Fernão Capelo Gaivota é isso, ele é um buscador, né? Que o primeiro ponto ele é negado pelo grupo, depois o segundo passo ele é expulso do bando dele. Olha que força que tem essa gaivota, né? Ele é negado pelo grupo, ele é expulso, depois ele vai, ele começa a adquirir conhecimento e ele pensa que sempre, cada dia, ele pode aprender uma coisa nova, né? E isso eu acho que dá para a gente incorporar muito nisso, né? Cada dia a gente tentar aprender um pouquinho mais, um pouquinho diferente. Quem que disse que quando a gente nasce, né? E isso o Fernão Capelo Gaivota provou, quando a gente nasce, os dados são jogados, mas o que a gente vai fazer da vida é a gente que decide. E isso é o exemplo que mais me marcou do livro, né? Uma gaivota que nasce apenas voltando e sendo repetitivo com o padrão de voar, essa gaivota decidiu ser diferente, buscar evolução, voar de diferentes formas. E é o que a gente faz, tentar ser um buscador, tentar se elevar espiritualmente. Daí ele adquire essa iluminação, passa para um outro nível de elevação, e aí ele faz algo que é muito nobre, que nós humanos podemos trazer para a gente. O que que ele faz? Ele volta ao bando dele que negou ele, que expulsou ele, tentando passar aquilo para os irmãos dele. E aí, na volta, alguns olham para ele e dizem assim, olha, ele voltou, bateu a cabeça, deve ter ficado pirado, vem com umas ideias malucas, né? Então, para concluir, meus irmãos, foi isso que cada vez que a gente lê esse livro, a gente tira alguns insights, né? Então, os principais são esses que eu, que eu tentei, né, extrair da brilhante apresentação do irmão Anderson, né? Que quando nascemos, nós podemos fazer o que quisermos das nossas vidas, né? E que o Fernão, ele é um buscador como nós todos somos aqui, né? E a gente vai encontrar obstáculos, vai ser expulso de determinados grupos, vão chamar a gente de louco, né? Mas no final, certamente nós vamos evoluir e vamos voltar para aquele grupo e tentar ajudar os outros irmãos, senão não adianta em nada a nossa evolução, se não for para a gente retribuir isso em forma de ensinamento, agradecimento e aprendizado. Obrigado, irmãos. É isso aí, Max. Tu falou ali do banimento, né? Reforçando o que o Anderson falou. Então, o Fernando Capelo Gaivota, ele foi banido, né? Ele vai sozinho para além dos penhascos do fim do mundo. Aí a pessoa fica pensando, o que que é isso? Além dos penhascos do fim do mundo. Seriam os limites físicos, né? Além dos nossos limites. Então, devemos nos propor a isso, né? Fernão consegue sobrepor os penhascos, né? Seriam os limites que a vida nos impôs. Então, ele vai além, né? Ele vai fazer essa busca desse evolução. E aí, quando ele está lá no fim do mundo, né? Ou seja, lá nos limites, o maior limite que ele conseguiu chegar, o físico, o espiritual, aí o que que acontece? Ele encontra duas novas gaivotas, duas novas companheiras de viagem, que estão o quê? No mesmo nível dele de conhecimento, de evolução. Então ele vê que ele não está sozinho. Existem outros, né? Outros seres que também estão buscando e estão nessa caminhada com ele. Aí só que acontece, de repente ele olha para o lado, né? Estavam em três, ele mais duas gaivotas, ele olha para o lado e uma que estava do lado dele desaparece, simplesmente desaparece. Aí você explica o quê? Talvez o conceito do livro é que certas pessoas, né, elas aparecem, né, é um raro momento, né, elas aparecem e somem. Aí nunca mais a gente vê ela. Aí mostra que companheiros de rota, né, vão surgindo no caminho. Então o Fernão já está já em novos ares. Então
nessa parte do livro, ele tenta trazer isso, talvez esse conhecimento para a gente, né? Que a gente tem que ter a consciência nessa nossa grande jornada aqui na Terra. Nós vamos, durante essa rota, vai aparecer pessoas que realmente vão, pessoas raras, né? E que vão trazer para nós, talvez, algumas guinadas na nossa vida, né? Só que elas vão chegar e vão sumir, e vão ser muito rápido. Mas, às vezes, aquele pequeno lampejo que elas trazem para a gente nos transforma, né? Então, o livro também traz essa questão aqui das pessoas que, né, que estão na nossa vida durante essa caminhada. Rafael, passar a palavra para você. Boa noite, irmãos. Novamente, comendador. Parabéns, Anderson, tá? Realmente, Blas, você entendeu e captou a essência e conseguiu resumir de uma forma assim muito bem elaborada, tá? Parabéns mesmo. E usou a própria comendadoria, os irmãos, como exemplo. Então, isso mostra que realmente você entendeu, tá? Para nós, não somos conhecedores, não sabemos tudo, tá, Blas e os irmãos que estão ouvindo. A gente aprende com os irmãos, mas a gente consegue entender. Inclusive, enquanto você falava, eu lembrava de um material que o irmão o Gladson mandou para mim sobre os dimensionados. Olha que interessante. Lembra, o Gladson já vai lembrar, né? Como explicar quando você vem para esse mundo material, espiritualmente você chega aqui e qual a tua missão? As pessoas estão em depressão, elas estão perdidas, elas estão revoltadas, elas não conseguem se encontrar, e quando elas não conseguem se encontrar, o sistema capta elas. Então a gente vem de uma palavra que pesa muito para mim, não vou me alongar porque o livro eu li com 14 anos, depois eu fui ler novamente, me emocionei muito lendo o livro, tá? Eu me emocionei demais lendo o livro pela segunda vez, quando o Rodrigues colocou ele como ele junto com o Feyer, eles abrem a comendadoria de uma forma assim espetacular. E uma palavra que pesa muito e fala migalhas. Na verdade, o ser humano, ele se satisfaz com migalhas. Essa é a grande verdade. Ele só está fazendo uma interpretação, né? A gaivota, ela vive de migalhas. E nós, como ser humano, não é a migalha de comer um feijão e arroz. Não. É a migalha de pensamento, de fazer você pensar, de fazer você refletir. Essas são as migalhas que o sistema coloca para você se alimentar. E aí você continua pobre sempre. Você pode ter um bom carro, uma boa casa, tudo, mas se a tua mente é pequena e fraca, você vive de migalhas. Essa é uma verdade. Então a gente vem no plano, né? Trabalha, nasce, trabalha, tem um carro, tem uma casa e morre. Qual é o sentido? Então o Max ali sempre coloca, porque a gente está sempre reverberando, vamos colocar assim, sempre recapitulando essa essência de viver e buscar. Agradeço sempre ao nosso comendador em função desse sentido, porque dentro desse entendimento nós estamos na Matrix, assim como a caverna de Platão. As evoluções vêm dentro de cada nível de cada pessoa no momento dela para poder trazer esse entendimento para você poder entender o que você está vivendo. Então nós pegamos lá Platão, ele utiliza a caverna. A gente vem evoluindo, né? Agora vem o nosso, me fugiu o nome agora desculpa, do que escreveu o livro, né? Ele utiliza a gaivota. Depois nós vemos mais adiante, vem a Matrix. São maneiras, por que acontece isso? Porque eu consigo me identificar no Fernão. O outro se identificou na caverna. O outro se identificou no filme da Matrix. Cada pessoa ela consegue captar esse sentido. E automaticamente vem a evolução e vem a transmutação. E a nossa grande missão é essa mesmo. A gente sempre tem amigos que a gente procura levar essa mensagem para poder entender essa evolução. Então, assim, Blas, parabéns, tá? Realmente estou muito feliz aí com a tua evolução, teu entendimento. E Obrigado, irmão. sempre vou agradecer o nosso comendador, tá? Porque o nosso comendador, querendo ou não, eu fui uma gaivota que estava voando sozinha e encontrei ele lá nas alturas e começamos a voar junto. Então a história E é vocês fantástica. encontraram nós, né? É isso aí, tá? Então, assim, é bem assim mesmo, irmão. Esse é o sentido do que a gente está tentando mostrar aqui, tá? O Feyer também é um monstro, né? O Feyer, eu já digo assim, porque ele tem uma capacidade de poder ajudar e mostrar para nós incrível.
Então, obrigado por compartilhar. Parabéns mais uma vez, tá, Blasius? E que a gente, a partir daí, sempre continue a encontrar, né, as nossas companheiras gaivotas, né? Um detalhe interessante, irmãos, eu tive uma pessoa muito conhecida aqui, eu tentei trazer ele para o grupo, mas ele está passando uma fase difícil. Uma pessoa extraordinária, um cara fora de sério. Mas ele não entendeu. Mas quando ele veio conversar comigo, a gente trocava ideias há muitos anos atrás, e ele lembrou de 10 anos atrás nós conversando, e quando a gente chega aos 40, né, que é a idade da meia-idade, a gente chega à meia-idade e ela pesa. A gaivota, ela já entende o alçar do voo dela. Mas aí a gente entra num outro nível que é a águia. Não deixa de ser um pássaro. Vocês já devem ter ouvido isso em outras conversas nossas, né? Quando a ave chega nos 35, 40, o que que ela faz? Ela tá com o bico muito torto, as garras dela tá muito torta, aí ela tem que fazer um processo de renovação. Ali é um processo de renovação físico, né? No plano físico. Mas esse plano físico só vai acontecer essa renovação se acontecer a renovação aqui, mental. Então ela vai para o pico mais alto que ela pode ir, e lá ela começa a bater, né, na parede até o bico dela cair para formar um bico novo. Antes disso, tá, irmãos? Ela arranca todas as penas, arranca todas as unhas, então ela não tem como se alimentar e nem como voar. Nesse momento, quem que dá suporte para ela? A família e os amigos que vão buscar comida para ela e sabem que ela está lá passando por esse processo. Olha que incrível. E isso a gente traz para. É uma metáfora, na verdade, para comparar com o que a gente. Conosco, quando a gente chega num determinado período da vida, a gente pensa, né? O que eu estou fazendo? O que eu quero? Para onde que eu vou? Às vezes você tem que chegar aos 40 para despertar. E muitas vezes a gente começa antes, que nem os dimensionados que o Gladson, ele viu, ele vai falar disso aí, espero que ele já coloque isso aí em questão, para você poder entender onde você está e onde eu quero ir. Por isso que, olha que interessante, irmãos, isso, tá? Desculpa me alongar, mas daí vocês vão entender lá no passado. Por que que a média de vida era 40, 45, 50? Ah, porque nós não tínhamos medicina? Não, não é muito diferente de hoje. É porque você não tinha esse entendimento de espiritualidade. Então você trabalhava, sofria, desgastava, você se judiava, então você já estava com 50, você já dizia assim, cara, vida para mim deu, tô cansado, já era. Hoje não. Hoje a gente tem uma perspectiva, não é só de uma vida física, mas de uma evolução espiritual. E isso nos traz todo esse conhecimento que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, assim, eu sei que eu misturei os pássaros aí, mas para a gente entender o sentido da vida, a idade, em cada posição nossa, né? Tanto espiritual como física. Parabéns novamente, tá, Blasio? Excelente trabalho. Obrigado, comendador. Obrigado, meus irmãos. É isso aí, Rafael. Obrigado pelas colocações aí sobre a águia, né? Realmente é o processo que a águia precisa passar para que ela queira, né? Queira viver mais. Senão ela desiste ali e acaba ali. E falando da águia, lembrei também do filme do Roda de Sansara. Roda de Sansara, onde o monge vai para as montanhas, né? E começa o processo iniciático dele, né? Só que aquela coisa, quem assistiu o filme, quem não assistiu o filme, tem no YouTube, Roda de Sansara. É um filme excelente também, é filme iniciático, né? Que ele mostra o processo de iniciação de um monge, né? Como é que funciona e tal, é muito, muito legal. Foi falado ali do Fernão Capelo Gaivota, dessa busca e tal. Aí tem um trecho do livro aqui que eu até anotei aqui. Ele fala o seguinte, ó, 10.000 vidas para perceber que há mais na vida do que comer. Rafael falou das migalhas, né? Brigar ou ter poder no bando. Mais 100 vidas para começar a aprender que há algo como a perfeição, né? 10.000 vidas para perceber que não é só comer. Depois mais 100 vidas para aprender que existe algo como a perfeição, que você pode atingir a perfeição. E mais outras 100 vidas antes de entender que a nossa finalidade é encontrar e sustentar a perfeição. A ideia de fazer a busca pela perfeição. Então, ele também traz essa questão, né? Dá uma pincelada sobre a questão de reencarnação, né? De várias vidas para poder afinar ou fazer apurar mais a nossa alma, né? Para que ela fique mais depurada e mais
cristalina, né? Então faz essa parte aqui. Tem uma parte que o Fernão ele vai falar com o ancião dele, né? Que seria o mestre dele, né? Aí pergunta sobre o céu e o paraíso, né? A ideia é que após a morte haverá um paraíso, né? Nessa ideia, para falar sobre o céu e o paraíso. Aí o ancião ensina que o céu não é um lugar, não é um tempo, é um estado de consciência, né? Se realizar plenamente como ser humano, não importando o espaço-tempo. Então, é um estado de consciência. O que é o céu, né? O que é o paraíso? É um estado de consciência. Então, o céu é quando se atinge pro Fernando Capello Gaivota, né? Quando se atingisse a velocidade perfeita, né? Porque ele está sempre tentando achar a velocidade perfeita, mas a velocidade perfeita não é a mais alta, né? Pois ela é sempre um número. Por exemplo, ele atingiu 500 km por hora. Se ele atingiu 500 km por hora, o próprio número já é uma limitante. Ele pode atingir 501. Se atingiu 501, ele pode atingir 502. Então, a questão de quanto ele vai atingir de velocidade pode ter um infinito de velocidade. Mas não é a velocidade que vai trazer a perfeição. O posicionamento correto em cada situação. Então, às vezes, essa nossa a busca por aprimoramento, conhecimento, tudo que a gente faz, às vezes, na ânsia de chegar rápido, né? E a gente, às vezes, não consegue compreender que é no equilíbrio que os véus vão cair para a gente conseguir enxergar as coisas, só no equilíbrio. Às vezes a gente tenta correr muito rápido e às vezes não é correndo, às vezes é andando devagar que as coisas vão se mostrar para a gente. Eu vou passar a palavra, já que o Rafael falou do irmão Gladys, vou passar a palavra para o irmão Gladys. Boa noite a todos. Parabéns, Anderson. Tu realmente, como os irmãos falaram, né, entendeu o livro, foi muito feliz todas as tuas colocações. Eu ontem dei uma lida rápida, uma folhada no livro e, na verdade, já até anotei o que eu entendi pela segunda vez lendo o livro, baseado também no que eu enviei no vídeo que eu enviei para o Rafael, falando um pouco sobre isso, que é uma mistura que eu vou fazer aqui dos dois pontos. Né, o que o autor acho que quer ensinar, né? Muitas coisas, além do que? Do perdão, da paciência, que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem sua forma. Então ele soube disso. Tanto que ele fez o quê? Foi expulso, aprendeu tudo que tinha que aprender, voltou para quê? Ele perdoou todo mundo. Não, vou ensinar, vocês têm que ver algo melhor. Então, né, perder uma paciência, tudo isso, ele, pelo menos para mim, nessa segunda leitura agora que eu fiz, o livro mostra tudo isso, né? E outra coisa que ele fala também, né? Quando a vida é curta, né? Das gaivotas, a nossa vida é curta, mas não curta só de período de dias, né? De anos vividos, não só disso. Porque quando tu tá preso a alguma coisa, né? Como ali, né? Com tédio, com raiva, com medo, segura tantas coisas assim na tua vida no dia a dia que isso te acaba encurtando a tua vida. Quando tu começa a ter esse entendimento que a gente está tendo de outras coisas, né? Uma outra vida, para que eu vou encurtar a minha vida baseado nisso, né? Posso prolongar, posso seguir uns voos mais altos. Então tu começa a entender um pouco sobre isso que a gente está aprendendo, a tua vida fica mais leve, fica mais longa a tua vida. Então, conseguimos enxergar coisas, quando consegue enxergar coisas, a vida fica mais leve, né? Acho que seria esse meu comentário hoje. Parabéns, irmão, pela apresentação. Passar a palavra para o irmão D'Angelo, quer se manifestar? Acho que o irmão D'Angelo já apresentou esse trabalho também, não? Do Fernando Capello Gaivota? Sim, Foi, né? sim. Irmão, Anderson, parabéns, foi bem sintetizado. É um livro de pequenas páginas, parece bem simples, mas realmente
só parece ser. É o entendimento de cada um que é complicado, porque cada um tem um discernimento de entender as coisas simples e as coisas complexas, né? Cada um no seu tempo. Eu só vou falar uma coisa que eu tentei mais ainda. Primeiro, do Fernando Capello, da gaivota, ele teve que se curar para depois tentar curar alguém. Ele teve que entender para depois ensinar. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Vou deixar o resto para os irmãos, porque eu sei que aí vai vir muita coisa. Obrigado, irmão. Parabéns. É isso aí, irmão D'Angelo. É a história do paraquedas, né? Paraquedas, não, desculpa, da máscara de oxigênio no avião. Então, tá a aeromoça lá, o que que ela fala para a pessoa? Bote primeiro a máscara de oxigênio em você. Depois, salve quem está do seu lado. Porque não tem como você salvar alguém se você não consegue se salvar. Você tem que estar pronto para isso. Então, uma coisa que sempre que eu vejo essa aeromoça falar, eu sempre penso nessa questão que a gente tem, como você falou, né? Se curar primeiro para poder estar pronto para poder ajudar outra pessoa. Até quando fala nessa questão de curar e tal, a gaivota que estava com. Depois do Fernando, quando ele volta, né, ele encontra outra gaivota, não lembro mais o nome dela, mas tem uma frase aqui que ele pergunta, né, por que o Fernando Gaivota ele se dispôs a voltar e ajudar aqueles pássaros, né, gaivotas que não gostam dele, que querem o mal dele e tal. Aí ele fala do amor, né? Aí ele fala que é a Francisco, o nome da outra gaivota. Fala, Francisco, a gente não ama isso. A gente não ama o ódio das outras gaivotas, a vaidade delas. A gente tem que praticar e ver a gaivota autêntica, o bem em todas elas, e ajudá-las a vê-lo em si mesmo. Então, ele está dizendo que você tem que ajudar a outra pessoa para que ela consiga se enxergar, para que ela consiga se ver realmente e ver o bem que existe dentro dela, né? Então, essa passagem que ele fala do amor, por que que ele volta, né? Porque, lógico, ele quer que as gaivotas também tenham essa a possibilidade de se iluminar e seguir em frente. Aí fala da essência. Uma coisa que eu nesse livro, então ele foi publicado em 1970, né, Anderson? 1970, é a primeira versão. Depois, em 2014, ele publica é o mesmo livro, só que ele publica com uma parte extra, né? Uma parte extra. Então, o que que o autor falou? Que ele fez o livro até a Era de Ouro. A Era de Ouro é quando o Fernando Capello Gaivota se ilumina, consegue voltar e ajudar as outras gaivotas a evoluírem. Aí termina o livro dele. Mas ele escreveu essa segunda parte do livro, mas não publicou. Ele vem publicar anos depois, que ele escreve essa segunda parte, se não me engano, 7 anos depois. E essa segunda parte que ele fala da decadência do bando. O bando decai, né? Então, o bando estaria todo evoluído e, de repente, começa a decair. O que acontece? As pessoas começam... Aí, Fernando Capello Gaivota já não existe mais, né? Ele simplesmente ele se desintegra, ele vai para outra dimensão. E aí as gaivotas começam a não fazer o trabalho de evolução. Elas pegam uma pedra, vão lá não é túmulo, né? Mas o local onde para reverenciar o Fernão Capello Gaivota, que teria sido uma grande gaivota mística e tal, e vão lá e botam uma pedrinha naquele local, pedindo para que elas também sejam iluminadas e ponto, né? Ou seja, só que não há o trabalho, elas não trabalham, elas não vão voar, não vão fazer os grandes mergulhos né, do vento para tentar, né, naquela sistemática deles, tentar fazer essa evolução, fazer esse trabalho, né, essa lapidação interna. Simplesmente, nós botam uma pedra lá e pedem para se evoluírem. E o tempo passa, né, e acaba a história de Fernando Capello Gaivota acaba virando um mito, uma história, uma lenda. E daqui a pouco as gaivotas já estão falando uma para outra. Tu acredita nessa história? Isso é uma lenda, isso é um mito, isso nunca existiu.
Então, para você ver como é que a evolução das sociedades. Então, elas atingem o auge, né? Isso aí está no trabalho, vai ser estudado. A sociedade ela atinge o auge evolutivo, né? Ela atinge, depois ela decai, né? Quando ela decai, aí o que acontece? Depois que ela decai, aí aparece outro ser, aí vem outro, no final do livro aparece outra gaivota, que acredita em quem foi Fernando Capelo Gaivota, e ela começa a fazer voos cada vez mais rápidos e tal, e ela começa a ela evoluir, né? Já não existe mais mestre. Ela se torna o mestre dela, como Fernando Capelo Gaivota no início foi. Ele foi um buscador por si próprio. É aquela chama interna, né? A gente faz a nossa busca internamente. Ninguém faz a busca para a gente. A gente chega um dado momento da nossa vida que a gente, não, eu preciso entender certas coisas. Eu preciso ter a necessidade de entender, de ir atrás desse conhecimento. E aí, essa chama é que vai alimentar essa senda iniciática, né? Então, o Fernando Capelo Gaivota passou por ela, e no final desse segundo livro aparece novamente essa questão da queda da sociedade, e depois ela tenta se recuperar através de um novo ser evoluído. E se você pegar da nossa sociedade, né, da história da humanidade, na verdade, de tempo em tempo aparece um ser evoluído e tenta trazer toda a humanidade para cima. E de tempo em tempo a humanidade cai de novo. Depois vem um e tenta elevar. E são os Cristos, né? Tem o nosso Jesus Voltando ao tema do Cristo, último trabalho, né, comendador? é, sim, de Melquisedeque, né? Então, os Isso. Cristos são os seres evoluídos que vêm para a Terra. Cristos significa ungidos, né? Os seres espiritualizados, ungidos que vêm para a Terra. Por isso que é Jesus de Nazaré, que depois virou Jesus o Cristo, né? Hoje a gente fala Jesus Cristo, mas era Jesus o ungido, Jesus o iluminado. Por isso tem esse nome grego, Christos, né? Vou passar a palavra agora para o irmão José. Irmão José, quiser se Ô, manifestar? ô, Jorge, desculpa interromper, irmão. O irmão Max levantou a mão 2 vezes ali, queria fazer o Desculpa, Max. comentário. Desculpa, Desculpa, tá? ouvi. Só Pode falar, Max. para. Não, imagina, Jorge. Não, irmãos, eu só. É impossível não pedir a palavra, porque o que é as coisas do acaso e a sinergia entre a gente, né? O livro tem 130 páginas, o D'Angelo já está sorrindo ali, porque eu acho que ele já até sabe o que eu vou dizer. O livro tem 130 páginas, se nós combinássemos aqui, ó, cada um aleatoriamente abre numa página. O que o comendador Jorge estava falando há 5 minutos, eu tinha separado aqui e grifado ali para vocês, grifado ali ó, com lápis. Que a gente estava falando que o irmão Gladson começou a falar ali do amor, né? E Fernão Capelo Gaivota fala com outro ser evoluído lá, Jorge, que é o Francisco, né? Que é o que ele Isso. encontra na jornada dele. E é exatamente o que o irmão comendador Jorge estava falando, eu tinha grifado sem saber, né? E fala assim: ó, pela manhã o bando esquecer aquele ataque de insanidade, mas não Francisco. E aí Francisco fala para o Fernão: Fernão, lembra do que eu lhe disse há muito tempo sobre amar o bando o suficiente para voltar e ajudá-lo a aprender? Aí Fernando responde para ele: claro. Aí ele fala assim: eu não entendo como você consegue amar um grupo de pássaros que há pouco tentava matá-lo. Aí ele diz assim: ó Francisco, a gente não ama isso, é claro. A gente não ama ódio e maldade. A gente tem que praticar e ver a gaivota autêntica, o bem em todas elas, e ajudá-las a vê-lo em si mesmo. Quer dizer, a gente tem que ver o bem e o amor entre as gaivotas e fazer com que elas enxerguem isso nelas mesmas. É exatamente o que o irmão Jorge estava falando, sem a gente saber, coincidentemente, então é impossível não lembrar disso, gente. O que é a egrégora entre nós, né, É irmãos? isso aí. Obrigado por me darem esse Não, tempinho para eu falar tranquilo, isso aí. Max. Até me arrepiei aqui E quando é surgiu assim, a. os irmãos estão assistindo aqui, todos eles, né? O de Santana, o Maurício, o Eliseu, né? Os outros templários, os cavaleiros. A gente tá falando muito de gaivota, 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 mas pense na gaivota sempre, tente sempre visualizar ela como uma alma que está lutando para evoluir. E a Capelo Gaivota, ela consegue evoluir, Oi. ela volta e consegue ajudar os outros irmãos, né? Rafael, quer falar, Rafael? Essa pergunta foi que eu tô numa. Rafael, quer falar?
Não? Ah, tá. Pensei que tu queria. Não, não, o meu tá fechado. Pode dar sequência, Ah, tá, tá. comendador. Só chamei. Zezinho, se quiser falar, pode falar, Zezinho. Fica até difícil de tantas falas brilhantes aí até a gente se manifestar, né? Mas eu também eu quero dar parabéns ao irmão Anderson pela apresentação dele, mostra o quanto ele evoluiu desde a primeira apresentação também até agora, mostra a evolução do irmão que está cada vez mais conectado com o espírito da comendadoria, enfim. Ele conseguiu fazer uma explicação breve, mas com a alma e com o coração dele, e fez um paralelo bem legal com a nossa comendadoria, para mostrando o que é a nossa irmandade também, de um ajudando o outro e ajudando na evolução de cada um. Até o Eliseu e o Maurício vieram, se Deus quiser, para ficar com a gente aí. Então, vocês vão ver o quanto vocês também vão ser fortalecidos em cada encontro, debatendo e assimilando o bem que faz para a alma essas nossas reuniões aí, e assimilando os conhecimentos da nossa comendadoria e da irmandade que a gente tem aqui. Então, parabéns, Anderson. Mostrou bem para a gente como é que é enfim, né, os ensinamentos ali do livro ali, da, das, da, das provações que a gente passa, da superação, julgamentos, enfim. Até o irmão Max falou que muitas vezes as pessoas estão de fora, muitas vezes não entendem o que a gente faz, o que a gente... Então, cabe a nós também ser difundir nossos ideais e o nosso ideal de fraternidade, amor e justiça, e enfim. É isso aí, comendador. Da minha parte é isso. Ah, joia, José. Obrigado. Eu não sei se o Eliseu quer falar alguma coisa, Eliseu. Porque assim, a ideia aqui é assim, o Anderson, né, como outros escudeiros, eles têm uns trabalhos para eles lerem, né? Então, no caso aqui foi a leitura desse livro, né? Então ele apresenta o que entendeu, os principais conceitos, os ensinamentos, e aqui a gente sempre debate, cada um dá a sua ideia, a sua opinião, né? Sem ninguém julga ninguém, cada um dá a sua opinião, tranquilo. Aí que se algum irmão quiser se manifestar, né? Se falar o que achou, o que não achou, também tá aberto o microfone, tá? Então, pessoal, eu até anotei aqui duas perguntas. Bom, primeiro, parabenizar o Anderson pela apresentação, né? E, eu, sei lá, eu anotei duas perguntas. Por que que ele foi negado? Por que que ele foi expulso, né? Muitas vezes a gente quer ajudar, muitas vezes a gente quer levar uma mensagem, né? Mas as pessoas não querem escutar, as pessoas não querem, entender. E eu achei legal esse tema de hoje, porque justamente como eu tô chegando hoje, é a primeira vez que eu participo com vocês, com certeza, para ficar. E o tema fala sobre isso, né? Você sair de um lugar e procurar outro rumo, procurar outro horizonte. Então, eu acho que é isso que a gente está procurando. E foi legal, eu achei bem legal também o tema de hoje e a gente está começando hoje com vocês aí a participar das reuniões, né? Eu achei muito legal esse tema aí também. Tá, joia, Eliseu. A gente que agradece a tua participação, a tua vinda hoje. O Maurício, quer falar alguma coisa, Maurício? Já tá com a palavra aí. Eu inicialmente queria agradecer, né? O Nosso convite feito, amigo, né? nosso amigo lá de É, Urubici, Maurício, está sempre lá com a gente. sim. Inicialmente, eu acho que esse convívio todo se deu numa conversa lá em Urubici, quando o Rafael já lembra da conversa, quando estávamos conversando sobre temperança. Era isso, Rafael, sobre exatamente esse ponto. E queria parabenizar também o Anderson, né? Ah, um ponto muito importante que eu creio que é o principal objetivo do trabalho foi a questão do buscar a evolução, retornar e saber aceitar que não estamos todos evoluídos. E que, se não me recordo, acho que foi o Rafael que falou, pegando um pouco o gancho do que ele falou. Porque hoje vivemos mais. Eu considero, pegando também aquele gancho, não é por causa da medicina. Vamos trabalhar, vamos retornar
1960, 1950, não existia uma grande gama de pessoas evoluídas a esse ponto através de espalhar esse conhecimento e trazer outras pessoas para esse nível. Então, eu acho que isso que nós estamos fazendo hoje aqui é muito importante e queria novamente agradecer e dizer que estamos aqui para ficar, para continuar com os estudos aí, junto com os irmãos. Obrigado. Rafael quer falar? Fala. Pediu a palavra. Eu só para completar ali, Jorge, o irmão ele é Eliseu, né? Ele perguntou ali por que que ele foi expulso. Confere, Eliseu, você fez essa pergunta, né? Tinha duas perguntas. Então, assim, só para responder para ele, que eu acho que você não entendeu, comendador. Por que que o Fernão Capelo ele foi expulso? Na verdade, o expulso, tá, Eliseu? Ele está relacionado justamente no teu convívio da tua evolução. Vou dar um exemplo. Eu, no meu meio aqui, onde eu convivo em Urubici, os irmãos sabem que convivem comigo, eu sempre explanei sobre as histórias, sobre as pesquisas, que não era contado, que era errado, que estava sendo contado errado. Então as pessoas perguntavam assim, mas quem é você para falar isso? Da onde você tirou isso? Eu li, eu pesquisei, eu tenho outros irmãos que me ajudaram. Então, assim, eu estou fazendo só um paralelo que nem o irmão Prestes, o José Prestes falou, tá? É uma analogia. Então, Fernão Capelo, também. Então, eu pesquisava, contava as histórias, explicava sobre os templários, a passagem, todo mundo me chamava de louco. Foi o que o irmão Max falou. O Fernão Capelo, da mesma forma, é a mesma relação. Então, quando você conhece um assunto, fala sobre ele e explica, você está no meio, que nem agora. Você está aqui convivendo conosco e está vendo várias situações de espiritualidade. É uma evolução de conhecimento. Que, para mim, aqui em Urubici, não era só questão de espiritualidade. Era pesquisa, era físico, era provar que tinha algo mais em Urubici. Como ninguém tinha interesse nesses estudos, as pessoas me julgavam e diziam, esse cara é louco, onde é que você tirou isso? Entendeu? Então, eu era meio que excluído. A pessoa vinha, perguntava para mim, escutava, depois lá na frente ela dizia, não, o cara é louco. Tá, mas por que ele é louco? Você estudou, você pesquisou? Não. Ele não sabe, não conhece, não estudou, não pesquisou e está julgando o outro. Fernão Capelo Gaivota, Eliseu, fez o quê? Ele viu que tinha algo mais e ele disse, cara, a vida não é só migalha. Não é eu ficar aqui esperando um pescador pegar o peixe, cortar a cabeça e jogar no mar. Ele viu que tinha algo a mais. Ele viu que ele tinha asas, que ele tinha uma mente e ele abriu ela. Quando ele abriu essa mente, ele voou. Ele viu que ele estava muito, que existia um universo para ele. Não é só o mundo. E ele começa a voar mais alto. O que é voar mais alto? É você pensar mais, você acreditar mais, você entender mais. Por isso que ele foi expulso, porque a pessoa chega perto de ti e fala assim: ah, tá, beleza, tal. Quer dizer, ele está te excluindo, ele está sempre te julgando sem conhecer. Quando você pega esse conhecimento e faz essa gaivota que julgou ele, explica para ele, fala assim, ó, se você subir, pegar a asa, mudar, contornar e descer, você vai voar melhor. Aí, será? Aí ele vai lá e faz isso. Aí é onde acontece conosco. Entendeu? A relação, não sei se você conseguir passar para você, para te entender. Porque a gente no dia a dia, da família, do pai, da mãe, eu quebrei esse ciclo. Porque o meu pai foi uma pessoa que veio, né, um trabalhador, foi uma pessoa de rua, venceu na vida, tem lá a casinha dele, tem o trabalho dele, mas ele não entende de espiritualidade. Nós, a sociedade, ela está presa em religião. O que nós estamos fazendo aqui, Eliseu, é espiritualidade. O que o livro Fernão Capelo fala? Espiritualidade, não religião. Quando você se livra dos grilhões, das amarras da mente, a tua mente vai voar muito longe, muito alto. E aí você vai ter o discernimento de quando você estudar, entender se aquilo é verdade ou mentira. Se aquilo é verdade, se é realidade, aí você vai ter um pré-julgamento teu e depois você vai fazer isso aqui, comungar com os irmãos. Aí você vai entender, nossa, eu tinha visto dessa forma, mas o Maurício viu de outra, o Gledson viu de outra, o Anderson viu de outra, e a partir dali você vai entendendo e você vai crescendo. Não sei se eu consegui passar a mensagem, mas seria mais ou menos isso, tá?
Espero que eu tenha respondido a pergunta do irmão. É que assim, eu não sei se eu me expressei bem também, né? Mas eu fiz as duas perguntas justamente para levar muito parecido do que tu falou. Por exemplo, assim, por que que ele foi expulso? Por que que ele foi negado? A maioria das pessoas tem medo de sair do lugar onde ela está, né? Muitas vezes você vai ver um horizonte novo, mas o que que muitas pessoas pensam? O que que tem lá? Será que eu vou me adaptar? Será que vai ser legal? Entendeu? O que que tem nesse lugar? Por que que eu tenho que mudar? Eu fiz a minha vida inteira assim, meu avô, meu pai. Por que que eu tenho que mudar? As pessoas têm medo disso, da mudança, E medo de entendeu? sair da zona de conforto. Exatamente isso aí, exatamente isso aí. A zona de conforto, ela é, como eu falei, como a gente, mesmo diz, é conforto, tu tá bem, não tem espinho, entendeu? O que eu gostei, eu nunca li esse livro, eu vou comprar, eu vou comprar esse livro para ler, e vou ler para os meus filhos também, eu acho que é uma leitura para uma criança começa a entender, é muito importante, porque realmente tem que levar para outro lugar, ou seja, tem que voar alto, tem que sair de onde você está. O tema é, as pessoas têm medo, as pessoas não Uhum. querem, muitas vezes têm medo de chegar no lugar e como não conhece, ela fala, não, deixa eu ficar aqui, que eu tô seguro, né? Mais ou menos isso que eu quis dizer. E Sim, obrigado. entendi. É isso aí. Às vezes o desconhecido traz medo, né? Mas é exatamente a história da caverna de Platão, né? As pessoas estão lá nas sombras e têm medo de ir para a luz. Né? Maurício quer falar, Maurício? Até o, inicialmente, pegando, acho que foi o D'Angelo, é isso? Anjo. Comentou. A questão é, primeiro, o se curar, para depois poder transmitir. Eu acho que, e pegando o gancho que tu estava comentando antes, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui exatamente, primeiro é o se curando para poder trazer mais. Então, eu acho que isso hoje eu considero como foi um grande aprendizado, é o iniciar o se curar para poder Uhum. levar. Ah, isso aí. Nossa, o Danjo teve um insight ali perfeito, né? Irmão de Santana. Irmão de Santana tá na correria, tá na luta aí, vai estar aí com a gente, tá assistindo. Ô, Santana, se tu quiser falar alguma coisa, tá disponível aí para te falar, tá? Eu acho, não sei se já leste esse livro também. Tá sem áudio, ô, Santana. Tá sem áudio, de Santana. Vê se tu consegue botar áudio aí na tua, no teu celular. Ô Jorge, auxiliar ele ali, se ele só clicar na tela, já vai aparecer ali o Opa, ativar agora dúvida, deu. entendeu? Deu. Então, eu, quando tinha uns 14 anos, eu li esse livro e o outro Ilusões também. Eu achei muito bom. Os dois livros são bons, né? Ele faz uma alusão, se você olhar aquela história do José do Egito também, ele é parecido também, ele teve que sair da terra dele para meio que expulso pelos irmãos, né? E para que depois ele pudesse salvar os irmãos através do que Ah, bom, o bom. grande senhor lá tinha preparado para ele. Ele, durante o trajetório até ele se formar lá o braço direito do faraó, né? Então, é mais ou menos fazendo uma alusão, né? Um comparativo com as gaivotas, né? Com o Fernando Capola de Gaivota, né? É um livro bom, assim, que eu li na minha juventude, né? Pretendo, daqui a alguns anos, ler novamente como se fosse uma releitura, né? Tipo assim, a gente, o aprendizado durante os 20 anos, a gente tem uma intenção, um pensamento sobre a vida, né? Quando tem uns 30, e quando chega nos 40, que é a meia-vida, a gente já está entrando nos 50, então a gente tem uma outra releitura, né? Mas é Sim. um livro assim que é uma boa aula sobre eles. Eu gostei da explanação do Anderson, achei muito boa, assim, muito bacana, né? Aí cada um tem um linguajar, é,
Rafael, até o próprio Rodrigues. Então, tudo vem a somar, né? Então, vocês estão de parabéns, assim, gostei muito. É isso aí, Santana. Fica convidado para participar das próximas, né? Sempre nas Não, passando um terças-feiras convite, a aí. gente vem. Então tá joia. Rafael quer se manifestar, mas depois se alguém quiser se manifestar, aí só levanta a mão. Só agradecer o De Santana, né? Porque o De Santana, tá, irmãos? Ele é um irmão de farda, serviu comigo e o Rodrigues, para vocês entenderem como a gente enfatiza muito o nome dele. Ele é um cara muito inteligente, tá? O De Santana, ele tá um QI acima, tá? Pode ter certeza, não é porque ele tá aqui hoje, mas ele tem muito entendimento, é uma pessoa muito inteligente. O menino dele que tá junto com ele, que não é um menino, tá? Mas o Santaninha, que a gente chama, top. Então, assim, Santana, obrigado por compartilhar. Se realmente você gostou, vamos te esperar para as próximas. Não, gostei E muito, obrigado. Obrigado mesmo. é, as tuas palavras são muito importantes porque a gente tem uma evolução junto, e você sabe disso. A gente já compartilha em outro grupo, tá, irmãos? A gente compartilha num grupo de militares, então a gente lá também já troca muitas ideias. A gente brinca, a gente ri, a gente fala um monte, a gente revive muito a nossa juventude como militares, mas depois a gente volta para a realidade e troca as ideias do que nós estamos fazendo aqui em relação à vida de cada um. Então, o Santana está aqui porque ele tem essa busca também, como todos nós temos, tá? Obrigado, Santana. Desculpa me colocar aí em relação ao argumento, Rodrigues, mas só queria agradecer o Santana aí também, tá? Obrigado. Então tá joia. Então é isso aí, meus irmãos. Eu vou encerrar nossa gravação por hoje, né? Só lembrando que todas as terças-feiras a gente se encontra aí online para falar de assuntos de filosofia e evolução espiritual. Obrigado a todos e até a próxima.